A história que a tia vai contar hoje é Frederico, o peão e seu amigo Pedro. Pedro precisava caminhar bastante para chegar à escola que ficava na vila. E naquele dia, depois do futebol, os seus amigos foram brincar de enrolar peão, um cordão no peão de madeira e lançar o peão no chão. Ganhava aquele que conseguia fazer com que o peão rodasse mais tempo. E algumas crianças conseguiam fazer até com que o peão girasse na mão dele. Pedro ficava olhando, interessado, mas ele não tinha um peão para brincar. Havia uma coisa que deixava Pedro muito chateado, muito triste. Toda vez que os amigos dele chegavam com o brinquedo, ele não tinha. Ele nunca tinha ganhado um brinquedo. Ele ficava triste, porque ele queria ter um peão também, ele queria ter um brinquedo. Coitado do Pedro, né? Pedro era um garoto pobre, vivia numa família pequena, numa casa pequena de madeira, na beira da estrada, longe da cidade. E a casa de Pedro não tinha conforto nenhum. Seu pai ganhava pouco, sabe por quê? Seu pai era lenhador, trabalhava cortando madeira. E mal dava o dinheiro que ele ganhava para comprar as coisas para dentro de casa, dirá comprar um presente para Pedro. No entanto, criança, a família de Pedro era feliz. Eles eram gratos pela casa que eles tinham, pelo papai, pela mamãe e por tudo que eles tinham dentro de casa. Ele sempre agradecia a Deus por tudo que ele tinha dentro de casa. Mas só que seu pai percebia que ele ficava triste, que Pedro ultimamente estava muito triste de ver seus amigos tendo brinquedo e ele não tendo. Mas só que, não sobrava nada do que o pai de Pedro ganhava para poder comprar um presente para Pedro, para poder fazer o seu filho ficar mais feliz um pouquinho. Estava chegando o aniversário de Pedro, o seu pai teve uma brilhante ideia. O seu pai trabalhava com madeira, então ele pegou o melhor pedaço de madeira e falou assim: vou fazer um peão lindo para o meu filho. Vou deixar meu filho feliz, muito feliz. Então, criança, o pai dele pegou um pedaço de madeira, começou a trabalhar, a lixar, a cortar. Passou a noite mexendo naquele pedaço de madeira até transformar aquele pedaço de madeira num lindo peão. Enquanto isso, Pedro estava dormindo. E no outro dia era o nível de Pedro. Crianças, amanheceu. Pedro levantou da cama, tirou seu pijama, lavou o rosto, foi tomar o seu café. Quando ele chegou na cozinha, olhou na prateleira onde ficavam as xícaras e no meio da prateleira, perto da xícara, o que Pedro viu? Ele viu um lindo peão. Gente, Pedro pulava de alegria. Oba, oba, ganhei um presente. Oba, meu pai fez um peão para mim. Pedro pulou de tanta alegria, crianças. E Pedro, até esqueceu de tomar o café e saiu para o quintal para brincar. Pegou seu peão, pegou a corda e foi brincar de lançar peão no quintal. E ele ficou olhando para o seu peão, olhando para o seu peão. E o pai dele ficou da porta lá observando Pedro. Aí Pedro foi lá, deu um abraço no pai dele e falou assim: obrigado, papai, obrigado. Esse é o meu melhor presente. E a mãe dele ficou bem da porta lá olhando a felicidade que seu filho estava. Quão feliz Pedro estava por ganhar um presente. E Pedro passou o dia todo brincando com seu peão. Aí Pedro falou assim: olha, eu vou te dar o nome de Frederico. Você vai ser meu melhor amigo. Pedro foi para a escola, crianças, e pediu para os seus amigos um monte de tinta. E ele foi para casa e começou a transformar
o Frederico num lindo peão. Colocou boca no Frederico, colocou olhinho, colocou chapéu. E Frederico ficou todo colorido, ficou lindo, 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 lindo. E todas as vezes que Pedro ia para a escola, Frederico ia dentro da sua mochila. Frederico e Pedro não viam a hora de ficarem brincando, brincando. Quando chegava a hora do recreio, Pedro pegava o Frederico e ia brincar com seus amigos e ficava feliz, muito feliz. Certo dia, o pai de Pedro chegou para ele e falou assim: Pedro, nós vamos mudar. Nós vamos para outra casa. O vizinho de Pedro tinha um carro e ofereceu para colocar toda a mudança e eles levarem para outra casa. E Pedro e Frederico ficaram pensando. Ai, gente, como que vai ser a nossa casa? Será que lá vai ter um quintal grande? Será que lá nós vamos ter novos amigos? Será o que tem lá, hein? Será como que vai ser na nossa nova casa? Chegou o dia de mudar, crianças. Tudo da mudança, tudo que o pai e a mãe de Pedro tinha foi colocado dentro do caminhão. E chegou o grande dia. Tudo dentro do caminhão, hora de partir. Pedro ficou olhando a paisagem, olhava para cá, olhava aquele monte de árvore, olhava aquelas casas e ficou muito empolgado. Até que de repente, crianças, o carro deu um salavanco. Sabe o que aconteceu? Frederico caiu. Frederico rolou de cima do caminhão e foi parar lá na estrada. E olha, Pedro nem percebeu o que tinha acontecido. Na estrada, criança, cheia de poeira, bem para trás, com todo o desespero, Frederico procurava rodar com todas as suas forças em direção ao caminhão, tentando alcançá-lo. Porém, crianças, não adiantou. Todo o esforço que Frederico fez foi em vão. Sabe por quê? Porque o caminhão andava mais veloz do que ele e Frederico ficou para trás. Pobre do Frederico. Durante alguns dias, o peão, com grande esforço, procurou alcançar e encontrar seu amigo. Mas, não teve jeito. Ele ficou perdido, cansado, chorando e sem mais esperança de rever o seu amigo Pedro. E Pedro, crianças? Será que você é capaz de imaginar como Pedro estava se sentindo? Olha, Pedro estava triste, tá? E ele, logo no início, ele voltou, foi na rua, voltou na estrada, tentou achar Frederico, mas nada. Ele chegou à conclusão, que ele não ia mais encontrar seu amigo, que seu amigo Frederico estava perdido. E, Pedro passou a ser um menino infeliz. E o seu pai falou assim: meu filho, não fica assim, eu vou fazer outro peão para você. Aí Pedro falou assim: pai, não adianta. Eu gostava mesmo era do meu Frederico, do meu amigo. Eu queria o meu amigo comigo. Certo dia, Pedro chegando da escola, sua mãe disse assim: Pedro, ajuda a mamãe, vai pegar umas lenhas para colocar no fogão. Na casa de Pedro, crianças, não tinha fogão a gás, não tinha gás encanado, igual nas casas de muita gente tem. Tinha fogão a lenha. E ela falou assim: vai buscar lenha para mim. E Pedro foi buscar lenha, foi obedecer sua mamãe. Chegando com um feixe de lenha, ele correu e colocou a lenha lá no fogão. E começou a jogar a madeira. E quando ele olhou, viu algo bem familiar. Gente, é o meu Frederico! Imediatamente, criança, sabe o que Pedro fez? Ele não pensou duas vezes. Ele enfiou a mão lá dentro do fogão e puxou o seu peão. Olhou, é meu Frederico! A mãe de Pedro ouviu os gritos. Ai, queimei minha mão. A mãe dele foi ver o que aconteceu. O que está acontecendo, meu filho?
Mãe, achei meu Frederico, olha onde que ele estava, mãe. E Pedro voltou a ficar feliz, mesmo com a mão toda machucada. Pedro falou assim, estou feliz agora, mamãe, eu achei meu Frederico. O pai de Pedro chegou de noite, a mãe dele e Pedro contou toda aquela história, como Pedro tinha achado o Frederico, e Pedro começou a cuidar do Frederico. E o pai de Pedro ajudou a lixar, a dar nova cor para o Frederico, e Frederico ficou bonito, novo novamente. Isso tudo porque o Pedro o amava. O Pedro salvou o seu amigo daquelas chamas. Crianças, a mãe de Pedro precisou enfaixar a mãozinha dele com ataduras. Sabe por quê? Porque a mãozinha de Pedro ficou queimada. E ele ia permanecer com aquela mão enfaixada ali, ó, com aquelas tiras, por um bom tempo, até que a mão dele ficasse boa, sarada, tá? Mas mesmo assim, crianças, quando Pedro tirou aquela faixa, ficou uma grande cicatriz na mãozinha de Pedro. E isso fazia com que Frederico, o peão, sempre lembrasse que Pedro tinha tido um grande amor por ele. Ele também ia compreender que aquela marca na mão de Pedro era porque Pedro o salvou, tirou ele de ser queimado, de ser destruído ali no fogo. Crianças, Frederico estava muito feliz, muito grato pelo que Pedro tinha feito por ele, porque Pedro o salvou de ser destruído, queimado lá no fogo. Você sabe que por amar muito, muito, eu e você, alguém também teve suas mãos marcadas, feridas? É, teve. E sabe quem foi? Foi Jesus. E Jesus é Deus. E a Bíblia fala em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo eu e você, pecadores. Deus provou que o ama, que me ama. Foi Ele que criou você, foi Ele que me criou, foi Ele que criou o mundo, o universo. Foi Ele que fez todas as coisas. E Deus é santo. E Deus faz coisas certas e coisas boas. E sabe onde Deus mora? No céu. E no céu, crianças, não entra pecado. Você sabe que eu e você somos pecadores? Que nós erramos, que nós falhamos, que nós fazemos um monte de coisas feias? Que nós mentimos, tá? Que nós falamos palavrões, que desobedecemos. Isso tudo é pecado. E ó, no céu não entra pecado, tá? E por isso, crianças, nós estamos, ó, separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Deus dado o seu próprio Filho para morrer na cruz, por mim e por você, mesmo sendo pecadores. Mas, e aí? No céu não entra pecado. Mas sabe o que acontece, crianças? Quando eu ou você aceitamos Jesus no nosso coração, Ele é o único capaz de lavar o nosso coração e nos dar uma nova vida. Frederico não ficou novo de novo, bonito de novo? Ele estava todo enlameado, estava até no fogo. Mas, do mesmo jeito que ele foi transformado, ficou novo de novo, Jesus faz isso com a gente. Jesus limpa o nosso coração. Jesus perdoa os nossos pecados. E quando Jesus faz isso, ó, nós temos a liberdade, nós temos o prazer de sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. E nós vamos poder um dia morar com Jesus lá no céu. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador.
Muito obrigado por me amar tanto assim, a ponto de entregar sua vida numa cruz e ter cicatrizes profundas por amar tanto a mim. Muito obrigado. Eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Você que já tem Jesus no seu coração, que recebeu Jesus, eu quero perguntar, você é grato pela tão grande salvação que nós temos através de Jesus? Como que eu e você temos demonstrado na nossa vida diária o quanto Deus nos ama? Você tem alegria de contar para todas as pessoas que Jesus é o seu Salvador? Desafio para a semana. Vamos compartilhar nas redes sociais que Jesus é o nosso melhor amigo? E lembrando que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Bye, bye, até a próxima.